Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar plataforma de número 279, começamos com todo o gás, começamos a temporada 2026 com muita gente interessante, né, e vamos encerrar esse mês aqui com muita gente boa, e estou hoje com um cara que eu conheci há pouco tempo o trabalho dele, há pouquíssimo tempo, e já rolou dele aceitar o convite, já furou fila, né, passou no meio de um monte de gente que já está na minha lista há mais tempo, e isso eu acho muito legal, porque mostra o quanto que o trabalho está sendo bem feito e o quanto as pessoas confiam no meu trabalho também. Fabrício, eu posso errar teu nome, é Fabrício Rost? Isso. Acertei, então. É Rost, né? Mas tá tudo certo. Beleza, Fabrício Rost. Uhum. As pessoas costumam errar o meu nome também, então é por isso que eu me preocupo em não errar o nome das pessoas, né? É Jonathan Fernandes, tá certo. É do jeito que lê, Jonathan. Do jeito que lê, Jonathan. Isso. Só que as pessoas costumam falar Jonathan. Coloca o S no final, né? Sim. É isso. Fabrício, meu amigo, se apresente, fale quem você é e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí pelo convite, Jonathan. Eu acertei, falei Jonathan. Meu nome, como já dito, né? Meu nome é Fabrício, me considero um amante, né? De teologia, meu trabalho na internet é mais voltado para isso, né? Uhum. Tem uma página, Teologicamente Falando, uma página que tá em ascensão, tem pouco tempo, ela tem 1 ano agora, graças a Deus estamos com um bom número de seguidores, e eu tenho o objetivo de promover a conscientização teológica, né, pelo mundo afora, né? Hoje em dia, infelizmente, nós sofremos com um baixo apego pela teologia. A gente sabe, né, a gente que vive na internet, todos os dias surge alguém falando uma lorota e usando o nome de Deus em vão ali, né? Então, analisando tudo isso, eu decidi montar uma página teológica, eu tenho formação já em teologia, então eu decidi meio que propagar isso, né? Promover aí uma teologia mais consciente, uma teologia mais voltada a um padrão mais clássico, né? Então, esse sou eu na internet, né? Sim. Da hora, mano. Eu achei muito legal, o seu conteúdo chegou pra mim através de recomendados do Instagram, e aí eu já me interessei, achei muito legal. Achei e acho muito legal como a sua página é muito bem feita, muito bem construída. Já fica aí meus parabéns pra você. Obrigado. Sobre o conteúdo, muito bem produzido realmente. E você tá num podcast que se chama Teólogo de Quinta, né? Então você tá num podcast de um cara que se denomina como um teólogo de quinta, que é o que eu me proponho a ser. Tipo, nem tão a menos e nem tão a mais assim do que se propõe. E também a ideia do teólogo de quinta foi porque quando eu criei o podcast, eu queria que tivesse o nome teólogo em algum lugar. Sim. E aí, o nome que eu queria já tinha sido criado, que é o Teologia de Boteco, do Cristiano Machado, que foi um cara que me inspirou pra caramba. Sim. Eu queria que fosse esse nome, Teologia de Boteco, né? Mas ele já tinha pegado. Depois eu gravei com ele, tive a honra de gravar com ele também. E aí, o Teólogo de Quinta foi um nome que fez sentido pra mim, porque é algo que eu vou ser pra sempre, assim, eu nunca me arrependi do nome, embora às vezes as pessoas se confundem um pouco, é um podcast de religião, de teologia, eu falo, não, cara, não é, tanto que eu separei até os 2 programas para não ter essa dicotomia, né? Esse programa que você tá aqui é o Plataforma e o Teólogo de Quinta é um monólogo onde eu faço sozinho. Mas, Fabrício, vamos lá. Vamos falar, como eu te falei, né, em off, o Plataforma ele é um programa para ouvir histórias, né? Um programa de bate-papo, a gente interage, conversa. E eu queria saber um pouco da tua história, mano, do Fabrício realmente, né? Onde nasceu, como foi a infância, como é que conheceu a fé, né, em Jesus, como é que foi esse processo, né? Aí na medida que você for falando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Tranquilo, show. Até legal, tava analisando seu número, você é da onde mesmo? Rio Branco, Acre.
Rio Branco, Acre, olha só aonde Deus levou. Eu não te falei, né? Geralmente eu falo, né? Eu tenho muito orgulho do meu estado, geralmente eu falo, é pra pessoa saber, mas eu esqueci de falar. Show. Eu acho que você é o primeiro, eu não sei se o termo correto é acreano, né, certo? Acreano, isso. Acreano. É o primeiro acreano que eu conheço. Eu sou de bem distante, sou de São Paulo, não sou da capital, né? Geralmente a gente fala que é de São Paulo, o pessoal já pensa na capital. Sim. Eu sou de São José dos Campos, nascido em São José dos Campos. Da hora. Hoje resido em Jacareí, que é uma cidade ao lado de São José. É praticamente um bairro de São José, né? Eu brinco assim. Cresci em São José minha vida inteira. Agora um pouco sobre fé, né? Hoje eu tô com 26 anos, aliás, recentemente, tem 2 semanas que fiz 26 anos aí. E sobre a fé, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de presbítero. Então, tem já um histórico longo, né, dentro da igreja da minha família. Sou a 4ª geração, né, de evangélicos, vamos dizer assim, da minha família. Porém, assim, como eu digo, né, criar uma criança dentro da igreja não significa que ela vá prosseguir naquele caminho, né. Tem muitos amigos que cresceram comigo dentro da igreja e que não prosseguiram, né. Eu diria que eu, assim, me aprofundei mais na fé, passei a ser verdadeiramente cristão, né, ali por volta dos meus 12, 13 anos, né, alguns eventos da vida foram marcando e acabou que eu decidi ali servir de fato, né. Eu comecei, hoje eu sou bem contrário a isso, né, mas na época, jovem ainda, né, comecei a ministrar por aí e tudo mais, bem jovem de tudo, né, aproveitava ali do fato do meu pai ser pastor e ser um pastor que apesar de ter uma igreja fixa, né, ele ser pastor de uma igreja, né, o pastor titular de uma igreja, ele saía bastante ainda para ministrar, me levava junto e acabava que eu aproveitava ali para um pouco fazer a obra do Senhor, ele ministrar um pouco aqui, um pouco lá. Então esse foi um bom tempo ainda da minha infância, né, minha infância foi muito na igreja, por conta da minha família ser uma família bem voltada para essa área. Sim. Aí um pouco mais velho, né, com os meus 18 anos, eu decidi começar a estudar teologia, comecei a estudar teologia por volta desse período, aí tem algumas formações livres, né, que vieram a partir daí. Mas eu cresci, isso aqui é um ponto interessante, eu cresci dentro de um ambiente, vou usar o termo que o pessoal usa na internet, né, pentecostal clássico, né, cresci dentro da Assembleia de Deus. Sim. Meu pai até hoje é um pastor da Assembleia de Deus, minha família 90% é da Assembleia de Deus. Eu sou o primeiro, né, que com os meus 18 anos ali, quando eu entrei no seminário de teologia, comecei meio que mudar um pouco a cabeça, decidi me tornar presbiteriano. Hoje eu sou o primeiro reformado aí da família, né? Então, isso é uma coisa legal, é que eu sempre costumo passar pro pessoal. Não tenho nenhum preconceito com o pessoal pentecostal, acredito que são cristãos aí de facto, mas essa é uma característica minha, né? Deixei o pentecostalismo pra ir pro lado mais reformado. Da hora, mano. Cara, e você entrou pro seminário quando? Com quantos anos, você lembra? 18 anos eu entrei pro seminário. No caso, um seminário é um dos mais conhecidos do Brasil aí no meio pentecostal, que é o IBAD, né? O IBAD em Pindamonhangaba. Entrei pro seminário em 2018, o finalzinho de 2018 para 2019. Fiquei lá, eu fiquei lá um bom tempo, fiquei lá 3 anos, né? Não cheguei fiquei no internato, depois fui pro núcleo, né? Aí no IBAD funciona meio com... o básico, o intermediário e o avançado, né? Cheguei até o intermediário, comecei o avançado, aí a minha cabeça já tava muito mudada. Eu decidi não terminar ali, né? Entendi. Aí saiu do seminário. No caso, porque o seminário do IBAD é um seminário pentecostal, né? Como a minha teologia já era outra, eu decidi migrar para um seminário voltado mais para teologia reformada. Aí foram outras formações aí livres dentro da teologia reformada mesmo. Entendi. Eu entrei também para a faculdade de teologia em 2018 também. Tô tentando Olha que legal. Mas foi para Charles Spurgeon, sabe? Charles Spurgeon já é, exatamente, é reformada. É online. E o que eu fazia era exatamente... livre também, era teologia, o nome era teologia reformada, eu acho que não tinha o nome de bacharel, não. Hoje eles têm já o curso de bacharel lá e tal. Já. E eu comecei, mas também não terminei. É por isso também que o nome é Teólogo de Quinta, sabe? É por isso também, por não terminar nunca também. E aí eu tentei voltar, depois sair. A minha teologia mudou muito também em relação a muitas coisas, né? Para você, foi meio que o caminho inverso que você fez, né? Você mudou do pentecostal para reformada, e eu já comecei na reformada, o pensamento teológico, depois mudei um pouquinho para outros tipos de teologia. Mas é interessante, mano, você falar sobre isso. E interessante também é o que eu gravei
no último episódio, a Ju Bragança, não sei se você conhece, ela é uma artista, ela já gravou com o Jorge Camargo, da música cristã mais MPB, sabe? Legal. E a Ju Bragança também é filha de pastor, e eu sempre gosto de fazer essa pergunta, pra ver com o Vitor Fontana também, eu fiz essa pergunta pra ele. Vitor Fontana eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Não, o Vitor Fontana é incrível. Eu gosto de fazer essa pergunta pra quem nasceu num lar cristão, né? A gente sabe, como você mesmo falou, que o fato de nascer num lar cristão não te faz cristão, né? Exato. O fato de ser filho de pastor não te faz também um cristão. Teve um momento na vida do Fabrício, né, que virou essa chave, né, que você realmente se entendeu, não, agora eu entreguei de fato minha vida para Jesus, agora de fato eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, alguém que quer ver o evangelho, que antes eu não vivia. Teve esse momento que você podia escrever pra gente? Sim, como eu disse anteriormente, né, por volta ali dos meus 13, dessa época mesmo, tava naquela rotina, né, ia na igreja praticamente todo dia, né, que meu pai era pastor, então você tem que estar no ensaio, tinha que estar ali quarta-feira, aí sexta-feira culto de ensino, sábado geralmente tinha alguma coisa, domingo ali, né, só vivia essa rotina. Aí, certa feita na escola, o pessoal meio que falando ali de Deus, e eu sempre gostei muito de política, aliás, a minha outra formação é gestão pública, né, então meio que eu curto essas coisinhas assim. Aí eu tava ali discutindo política com o pessoal, meio que chegou um momento da discussão que começaram a falar, não, o Fabrício defende isso porque ele é crente. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu não defendo exatamente esses pontos porque eu sou cristão, de fato. Eu defendo mais porque estão, às vezes, tem mais relação com a minha moral. Quando isso veio na minha mente, eu reproduzi, né, falei isso pro pessoal, meio que, sabe quando você sente aquele, pô, cara, eu não sou um cristão de facto? Isso mexeu com a minha cabeça, sabe? Mexeu bastante. Comecei a falar, não, eu tenho que verificar isso aí. Foi naquele momento, na escola. A escola, o pessoal geralmente fala que a escola afasta as pessoas de Deus, a escola me aproximou nesse caso, né? Quando eu comecei a pensar que eu estava negando a minha fé. Não em comportamento em si, mas como ser cristão na nossa época era um pouco mais chato, ser aquele cara que é careta demais, eu tava querendo me afastar desse pejorativo, sabe? Então por conta disso eu tava ali meio que, não, eu vou ser um cara legal. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu precisava mudar, né? Precisava ser um cristão de verdade. E foi nesse período aí. Alguns professores até meio que me auxiliaram, de certa forma. Meio que tentando me afastar do cristianismo, me aproximaram dele, né? Começaram ali a falar, Fabrício, não é assim que tem que fazer. Tem que mesmo que aproveitar, tem que... Vou usar aqui termos meio que chulos, mas tem que pegar todo mundo, tem que fazer não sei o quê. E isso acabou meio que me mostrando o que não fazer, né? E mudou minha cabeça. Então foi ali que eu virei a chave, que eu falei, não, eu preciso ser um verdadeiro cristão, né? Eu não posso caminhar de acordo com a vontade deste mundo, né? E foi aí. Essa foi a virada de chave, quando eu decidi verdadeiramente seguir, né? Pode ter uma outra virada de chave, né? Se lhe interessar. Mas teve uma outra virada de chave ali também, quando eu deixei a teologia. Você citou aí que você deixou a teologia mais reformada para uma outra teologia. A minha foi quando eu comecei a acompanhar no seminário, né? Eu tava no seminário, uns professores, que eu tenho uma grande amizade com ele começou a bater muito em cima da teologia reformada, né? Falando que a teologia reformada tava errada por causa disso, por causa daquilo outro mais pá. E ele acabou indicando alguns livros, né, e alguns pregadores para nós podermos analisar, né, chegar à conclusão de que a teologia reformada estava errada. Só que o tiro saiu pela culatra, porque eu comecei a estudar esse pessoal e estudando ali Augusto Nicodemos e outros homens, eu acabei também tendo essa virada de chave. Aí foi uma nova conversão, digamos assim, né, usando com cuidado essa palavra, né, mas uma nova conversão que eu tive ali na minha vida, que foi ali com os meus 19, 20 anos, né? Então foram esses, eu vou chamar de duas conversões na minha história, né? Uma com 13 anos, quando eu decidi ser verdadeiramente cristão, e uma quando eu decidi ser mais reformado. A nossa história é bem parecida e até na idade, mano. Eu me lembro que eu também me converti, no sentido de entregar minha vida pra Jesus, com essa idade mais ou menos, 12 para 13 anos. Era um pré-adolescente ali, né? Foi numa igreja quadrangular de bairro, lá perto de casa. E eu não sabia, eu até contei quando eu gravei com a Ju Bragança, eu não sabia o que fazer no dia seguinte, sabe? Tipo, depois que eu me converti, e agora o que eu faço, né? Eu vou pra onde? Me falaram que eu não podia mais fazer, isso aí me falaram, mas agora o que eu teria que fazer, me falaram, né? E aí, outro momento de conversão também foi quando eu conheci a fé reformada, mano, assim, mais especificamente o calvinismo, é bem claro, assim, além
da fé reformada, quando eu conheci os 5 pontos do calvinismo, me abriu muito a mente, me libertou de muitas coisas que eu acreditei por muito tempo. E aí eu passei por aquela fase rebelde, que todo novo teólogo passa, né? De querer com certeza. pegar na cara de todo mundo. Né? Agora eu vou espalhar calvinismo por aí. Passei por esse período, mas graças a Deus esse período foi bem curto, assim, porque eu estava muito sedento em conhecer mais e deixar com que isso moldasse o meu caráter, assim, deixar com que isso moldasse a minha vida. E aí eu passei por muitas igrejas, eu não tive um período de igreja muito sólido, assim, sabe? O período mais sólido que eu tive em igreja foi na igreja neopentecostal, e aí depois fui para a igreja do G12, que foi a última igreja que eu passei, assim, igreja que eu falo CNPJ, né? Sim. E aí em 2013 eu me reuni com os amigos, com um grupo de amigos, era eu, o Marcos, a Cristina e a Karina, 4 pessoas. A gente se reuniu simplesmente para ler Bíblia e orar e ler Bíblia. Algumas pessoas vieram nos acusar, dizendo que a gente estava querendo fundar uma nova igreja. Assim, não era nada disso, cara. A gente só queria, éramos 4 jovens que queriam buscar Jesus, só que do nosso jeito, da nossa forma. A gente não queria mais que ninguém controlasse a gente não queria mais que ninguém falasse pra gente como deveria ser, a gente queria nós mesmos fazer isso. Uma comunidade de fé, né? Uma comunidade de fé, exatamente. Sim. Como eu penso igreja hoje, né? Hoje eu penso igreja baseada em 3 pilares, cara, e que é a comunidade que eu faço parte hoje. Baseado em 3 pilares. Cristo no centro, uma igreja plural, que não seja focada, baseada, estruturada numa coisa só, mas que seja plural, como como diz lá em 1 Timóteo, como Paulo diz para Corinto, enfim. E uma igreja orgânica, que cresce de forma bastante orgânica, sem nenhuma estratégia de marketing, nenhuma forma, sabe, tipo, estruturada, elaborada de fazer crescer. Eu penso igreja dessa forma. E na época foi assim que a gente passou e Deus nos abençoou durante 10 anos. 2014 a 2024 durou a adoração livre. Aí acabou, depois cada um foi pro seu lado, teve o período de pandemia também, que foi bem conturbado. E a nossa igreja era tão livre, cara, que quando as pessoas foram embora, elas só foram embora mesmo, sabe? Não teve esse negócio de ficar cobrando, de ficar ligando. As pessoas foram cada um pro seu lugar. Algumas pessoas casaram, outras foram morar em outro lugar, outras só abandonaram mesmo. E tá tudo bem. E aí eu fui para outro lugar, mas legal você falar isso, porque foi o que aconteceu comigo também, mano. Essa virada de chave de conhecer a fé reformada, né? Olha que legal. Você conheceu o calvinismo através do quê, exatamente? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Cara, foi através do 2 Dias de Teologia. Na época Iago Martins. Iago Felipe, que fazia o programa. Lá atrás, né? Foi em 2000 quando foi? 2013? Bem no início do canal deles, né? Foi. Olha que eu conheci a Fé Reformada foi em 2000... foi por aí. Foi no início do canal deles. O canal deles começou em 2014, parece, né? Então, exatamente. Foi 2013 a 2014, foi por aí mesmo. Olha que eu legal. Lembro que antes eu já tinha visto alguma coisa no Voltemos ao Evangelho, algumas coisas de blog, li algumas coisas assim, sabe? Mas me aprofundar mesmo foi eles que me apresentaram, cara. Eu lembro que eles gravaram um vídeo, uma série de vídeos, né, falando sobre cada ponto, depravação total, né, eleição. Então ali eu devorei muito, e fui pro texto bíblico que eles falavam, e fui buscando mais, até o momento que eu quis fazer o teologia mesmo, de fato, né, que aí foi lá para 2018, né, já foi bem mais lá, mais lá na frente. Isso. Olha que legal. Legal mesmo isso. Eu falo que o 2 Dias de Teologia até meio que me incentivou a montar a minha página, né? De certa forma. Da hora. Porque eu vi o trabalho dos caras, aí eu falei assim, nossa, eu tenho conhecimento e, claro, eu admiro muito o teólogo que ele mantém o conhecimento dele pra comunidade ali, né? Eu falo assim que isso é muito importante, porque hoje em dia o pessoal quer ser teólogo pra ser famoso, né? Mas eu olhei e falei, não, cara, eu vou jogar na internet porque eu vejo que tem muita gente falando besteira, então eu vou fazer isso. E uma base que eu usei, né, foi o 2 Dias de Teologia. Entrei lá no canal deles, dei uma analisada no que eles passavam, como eles falavam com o pessoal, e acabou que eu comecei a replicar isso na minha página. E isso tem dado certo. Então, o 2 Dias de Teologia tem sido uma bênção de Deus pra vida de muitas pessoas aí, né, no caso, né. Legal isso mesmo, Jonathan. E é engraçado também, tipo, essa coisa, né, que a gente... eu acho que eu nunca fui visto, curioso, eu nunca fui visto, acho, como um cara cristão, sabe? Um cara crente, assim, acho que no meu grupo de amigos, assim, ninguém nunca olhou pra o Jonathan é crente, sabe? Como uma das características da pessoa é ser crente. Eu nunca tive isso, assim.
É que tem gente que na aparência você olha e você fala, né? Não que isso seja um ponto. É que, vamos colocar aqui, né? É algo. Um estereótipo, né? É o estereótipo, exatamente. Não tem nenhuma ligação exata com a fé. Mas tem gente que eu olho na rua e eu falo assim, essa pessoa é crente, e eu falo até da igreja que a pessoa é. É isso mesmo. Mas... eu nunca tive esse estereótipo, mano. Olha que legal. E aí, assim, até os meus 20 e poucos anos, eu nunca tinha bebido, mano. Nunca tinha saído pra barzinho, nunca tinha vivido, assim, essa vida que o pessoal vivia, né? E aí eu comecei a viver, eu comecei a experimentar essas coisas depois que eu saí dessa igreja, né, do G12 e fui pra adoração livre e tal, e aí entrou aquele conflito, né? Domingo, num domingo tinha um culto lá em casa, e no outro sábado eu tava num barzinho, tomando uma coisa com os amigos. Aí tava lá no Facebook explicando pra galera que não era pecado beber. E aí, até que eu cansei disso, sabe? Aí o pessoal que me vê hoje indo pra pagode, bebendo, pá, os caras acham que eu faço isso a minha vida toda. Sendo que não, eu comecei a beber não faz nem 10 anos, faz nem 5 anos. Olha, eu vou fazer 30 agora, né? Tipo, ou seja, meu rim tá inteirinho. Tá de boa, entendeu? Mas é por conta disso, é porque eu nunca tive esse estereótipo de crente, meu linguajar não é esse linguajar cristão, crente e tudo mais. Meu tipo de conversa não é esse também, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, que eu vi que você também é São Paulino, assim como eu, sofredor. Sou São Paulino, sofredor. Até que a gente tá melhorando, mas... Graças a Deus. Chegou 2.000 campos ali que ajudou muito, hein? Ajudou muito mesmo. Na nossa vida. Mas você ia falar do Testemunho de Jeová, mano. Alguma coisa você ia falar. Testemunho de Jeová. Vamos falar bem rapidinho da Testemunho de Jeová, que daí dá pra gente prosseguir no assunto aí. Que eu tenho vários pontos aí que você tocou que eu quero falar daqui a pouco. Bom, Testemunho de Jeová, eu tive uma relação bem engraçada. Eu sempre ouvi muito mal do Testemunho de Jeová, né? Só que eu sou aquele cara que eu gosto de ir na fonte. Eu gosto de conhecer mesmo. Se você falou pra mim que aquilo ali é errado, eu falo assim, não, então eu tenho que conhecer pra me saber que aquilo ali é errado mesmo. E eu comecei, então, a estudar o Testemunho de Jeová. E tinha uma senhora, meu Deus do céu, tomara que ela nunca veja isso aqui. Mas tinha uma senhora que ela era Testemunho de Jeová na minha rua. Ela passava todos os dias, ela e o neto dela. Aí um dia eu chamei ela e falei assim, eu vou estudar com a senhora qualquer hora aí. Ela falou assim, beleza. Só que essa senhora, onde eu morava, nessa época eu morava sozinho. Essa senhora não sabia que eu era da igreja, né? Não sabia de nada. Não sabia que eu fazia teologia, nem nada do tipo. E ela veio me evangelizar durante vários dias, ela, o neto dela, e depois veio outro rapaz também com o tempo, mas eles, vou chamar de sessões, mas foram mais ou menos aí umas 15 sessões. E eu fingia, Deus me perdoe por isso, mas eu me fingia de muito leigo. Tudo que ela falava assim, eu falava assim, mas Jesus morreu mesmo na cruz, mas como que foi essa crucificação aí? Aí eu metia muito louco, sabe? Muito louco mesmo. Fingindo que não sabia de nada. Fingindo que não sabia de nada. E ela me explicava umas coisas e eram uns absurdos assim, que na minha mente era um absurdo, mas eu falava pra ela, eu falava, nossa, faz sentido isso aí faz sentido. Ela me deu uma bíblia de presente e tudo mais. Aí, quando ela me chamou pra ir até o salão do STJs, o salão do reino, né? Eu ameacei de ir, só que aí ela descobriu que eu era cristão, né? Que eu era evangélico. Nossa, né? Descobriu antes. Ela descobriu porque eu tive a falha de passar meu Facebook pro filho dela, né? O filho dela falou assim, seu Facebook passa aí pra mim. Aí ele viu lá no Facebook que eu ministrando e tudo mais, aí ele pegou essa. Então, esse foi o problema aí. E do porquê eu não consegui estudar mais a fundo o Testemunho de Jeová, né? Mas é uma história que eu conto pra todo mundo. Mas como você estava dizendo aí, eu gostei de algumas coisas que você comentou. Você então vivia um legalismo, né? Isso é legal você ter comentado, porque a minha página, ela tem muito foco de libertar pessoas do legalismo neopentecostal. Eu não considero, desculpa, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu não considero o neopentecostalismo atual como cristão de facto. Eu também não. Porque quando você pega o cristianismo é uma religião de 2.000 anos já, né? Vamos colocar assim, né? Sim. 2.000 anos de história, tudo o que o neopentecostalismo traz, tudo aquilo que eles têm como bases e doutrinas, vou chamar de doutrinas, apesar de eu desconsiderá-las, tem menos de 100, 200 anos. É muita coisa nova, inventada, que eu não consigo acreditar. Aí até tem alguns amigos católicos que falam que esse argumento meu pode ser usado contra as igrejas protestantes históricas, mas mesmo as igrejas protestantes históricas, elas têm um apego, uma fonte direta nos pais reformadores. Nos pais apostólicos, né, no caso. Nos primeiros cristãos, na igreja primitiva e tudo mais. O que você não vê no neopentecostalismo atual, né? Se você falar de Agostinho,
para um neopentecostal, ele vai pensar que você está falando do ator, do personagem ali, né? Ele não vai saber que você está falando de um teólogo que mudou a história da teologia, né? Então é complicado isso. E eles trouxeram para o Brasil, tem até uma postagem da minha página que eu falo muito sobre isso, até uma das postagens mais de sucesso lá, eles trouxeram para o Brasil, porque os neopentecostais são a maioria no Brasil atual, né? Certo? Sim, sim. A maior parte das igrejas são neopentecostais, a Assembleia de Deus vem se neopentecostalizando, né? Então não sei como é aí no Acre, mas aqui hoje não existe muita diferença de uma Assembleia de Deus para uma igreja neopentecostal padrão, né? Entendo. Só um pouco mais velado, né? Digamos assim. Mas eles cresceram tanto no Brasil e a minha página foi criada justamente para combater a visão neopentecostal, né? Exatamente, que tem uma visão legalista das coisas. Por exemplo, hoje nós sabemos, é óbvio que Cristo, você tocou nesse assunto, então eu vou focar nisso aí. Que Cristo, ele bebia juntamente com os seus. Sabemos disso. Sim. Quem fala que não, até eu utilizo muito o argumento da Santa Ceia. A Santa Ceia em 1 Coríntios 11 é claro pelo texto de que o vinho que eles consumiam era um vinho alcoólico. Por quê? Porque o texto diz... né? Exatamente, o texto diz que as pessoas se bebedavam. Eu queria muito que o Rodrigo Silva, aqui, tô chamando o Rodrigo Silva pro embate, brincadeira. Queria muito que o Rodrigo Silva me explicasse como isso, né? Porque ele fala que o vinho não era alcoólico. Mas como eu vou me embriagar com algo que não é alcoólico? É um esforço muito grande, né, mano, pra dizer que não é. Exatamente, tem que ter um jogo de cintura ali muito grande pra isso. E um dos motivos de eu deixar o pentecostalismo foi ver esse legalismo tão forte que a Bíblia não diz, mas eles fazem um exercício pra dizer que é. Até aqueles que reconhecem, falam assim, não, é sim. Aí eles usam a desculpa de, não, vamos se abster, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Só que acaba que não faz sentido, porque se Jesus e os apóstolos fizeram, não faz sentido esse argumento pra mim, entende? Isso começou a me pegar bastante ali, e creio que isso pegou a sua pessoa também, né? Muito, mano, muito. Exatamente. E coisas mais, não só isso, mas, por exemplo, música secular. Música secular. Eu acho muito engraçado o irmão que fala pra mim, não, vamos assistir música secular. Mas daqui a pouco ele tá lá falando comigo sobre X-Men, sobre Avengers, sobre filme. Aí eu falo assim, pera, por que eu não posso ouvir algo secular e você pode assistir filmes seculares? Então não faz sentido, não bate. Então existe uma grande incoerência nisso tudo, né? E eu já ouvi absurdos, eu já ouvi um absurdo muito grande que fala, não, porque Lúcifer era músico, ele não era cineasta. Eu falei, nossa, mano. Ah, meu Deus do céu, esse argumento foi horrível. Aonde que mais? No meu neopentecostal tem muito, tipo assim, quando não tem argumento, inventa alguma coisa, entendeu? É assim. E aí vem uns jargões de praxe, nossa, e aí não dá. Isso, outra coisa que eu discutia muito, questão do dízimos e ofertas, foi que mudou minha cabeça, porque eu comecei, como eu disse anteriormente, eu sou aquele cara que se você falou que tá errado, eu vou pesquisar, eu vou ver mesmo. E eu fui atrás, cara, e aí quando você lê o texto de verdade, você vê que não tem nada a ver. O devorador é um demônio pra eles, sendo que o devorador era o pobre do gafanhoto, que Deus mesmo enviava. Então não faz sentido. Eram umas coisas muito engraçadas que não dava, não casava pra mim mais no meio neopentecostal, e pentecostal também, né, no caso. Apesar de considerar os pentecostais mais cristãos aí do que os neopentecostais em si. Com certeza. Cara, e assim, é muito reflexo de quem é o nosso, de como é o nosso povo, né, cara? Não tem como separar muito, tipo, os evangélicos do resto da população brasileira. Porque é um reflexo de falta de leitura. A gente lê pouco, mano. Exatamente. A gente tem uma carência enorme de leitura. Vai dizer pra mim que as velhinhas que vão pra igreja, tipo, tem algum senso de leitura, algum senso crítico de leitura? Não, elas vão pelo que o pastor diz, né? Elas pegam um texto que já foi repetido várias e várias vezes, e assim, e isso também é empobrecer as escrituras, porque ela é uma palavra viva. Exato. Ela não é uma palavra estática, ela não é como se, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, inclusive eu vou te mostrar o livro que eu estou lendo, pegar o livro Inteligência Ilimitada do Jonas Madureira, Jonas Madureira. ler ele hoje ou ler ele daqui a 20 anos não vai mudar nada, porque é o mesmo livro, né? É o mesmo livro. Agora, as escrituras não é assim, ela muda, elas são
é palavra viva, tá ligado? Então ela entra muito, por exemplo, eu entendi muito o que eu não sei qual é a sua opinião sobre ele, mas eu entendi o que o Ed Renekiewicz quis falar naquela pregação de atualizar a Bíblia. Ele usou uma palavra muito ruim, ele se equivocou muito nessa palavra. A expressão atualizar. Não, a expressão atualizar, e assim, eu discordo também de algumas outras coisas dentro desse atualizar, mas trazendo a superfície do que ele falou, porra, eu entendo muito bem o que ele quis dizer. A gente tem que viver as escrituras 2026, cara. Tem que viver ela em 2026. Sabe o que é legal? O René falou isso, mas ele usou palavras que foram complicadas, que como você disse, o brasileiro tem um senso de interpretação horrível, né? Horrível. Acabou que caiu na graça do povo e o pessoal quis jogar. Mas o Luiz Saião, conhece o Luiz Saião? Nossa, sou muito fã. Luiz Saião, um grande teólogo, falou a mesma coisa que o René, só que usando as palavras corretas. Foi. E acabou que o pessoal comprou a ideia do Luiz Saião. Então, assim, tem que se viver o evangelho. O evangelho ele tem que ser acessível à mentalidade do seu povo, né, no caso. Exato. E, infelizmente, o que fizeram de 50 anos... Vou falar de 100 anos pra cá, com o evangelho, é terrível. A reforma, que eu até tocar num ponto aqui. A reforma, ela teve como objetivo moldar a mente da população, porque a mente da população era que eu precisava de atos, de formas, de sacrifícios para alcançar a salvação. Eu precisava das obras, né? Famosas obras ali do catolicismo da época. Sendo que a reforma chegou com sola fidia, né? Somente a fé. A fé. Exatamente. É claro que as obras, elas são... A palavra fugiu da minha cabeça agora. Mas as obras são consequência, né? São consequência da fé. Mas as obras... Thiago, né? Exatamente. Exatamente. As obras, elas não me trazem a graça. Elas não me trazem a graça. A graça me traz as obras, né? No caso. Legal. Mas o problema é que a maior parte dos evangélicos no Brasil pensa que eles precisam ter atos para que eles possam se achegar a Deus. E aí vem um montão de coisas, as coisas mais absurdas que nós possamos pensar aqui. Legalismo, a mentalidade cristã brasileira traz, infelizmente, para esse país. E a gente vê isso em vários aspectos, né? Vamos lá, né? Nós temos um país onde políticos são idolatrados. Como esse povo não vai se levar por qualquer coisa, né? Então é complicadíssimo. Verdade. E também é outro assunto também que eu bato pra caramba, né? Muita gente, esse negócio de política, idolatrar político e colocar um político como Messias, mano, nossa, é algo que, se eu já estava afastado de boa parte dos cristãos, depois dessa onda política me afastou mais ainda, em ver para onde estava caminhando, né, tipo, e o Iago Martins, por exemplo, é bastante corajoso nesse sentido, né, ele escreveu um livro, inclusive, sobre o bolsonarismo e tudo mais. Esses tempos atrás até fiz uma postagem falando do porquê o petismo e o bolsonarismo são duas faces da mesma moeda e do porquê o bolsonarismo, e aí eu fui bem enfático, do porquê o bolsonarismo é muito mais nocivo para a fé cristã do que o petismo. E isso foi terrível. Fui chamado de herege até por conta disso, você não tá entendendo. Não teve nenhuma heresia, mas me chamaram de herege. Claro. Perdi muito seguidor nessa época, minha página tava quase batendo uns 30, né? Aí perdi vários, mas eu deixei a postagem lá e fiz outra postagem falando sobre isso também, porque eu estou aqui para alertar, né? A página, se eu perder ela amanhã, com certeza, tanto faz, mas eu preciso alertar o povo de que eles estão caminhando para idolatria. E a idolatria vai levar eles pro inferno. Eles estão muito preocupados com... Isso eu costumo dizer direto. Eles estão muito preocupados com o homossexual, o drogado, não sei quem. Cara, pela mesma porta no inferno que o drogado vai passar, o idólatra também vai. Idolatria é tudo isso. Então, assim, não tem como pra mim, né? Não tem como. Infelizmente, isso se reflete da cultura cristã brasileira, né? Sim. É uma cultura muito... Não é voltada exatamente para o estudo acadêmico, não é voltada para teologia. É uma cultura muito mais voltada para o sentimento. Aquilo que alguém que eu acredito ser bom, eu acredito ser cheio do Espírito, eu tô fazendo aspas aqui, é que eu falo com as mãos. Eu esqueci que eu toco na câmera, né? Mas aquilo que eu acredito ser mais espiritual, de facto, verdade, né? Então o pessoal não busca
por si só, vai muito pelo que qualquer um fala, e isso é triste, ninguém vai na fonte, né? Isso é triste. Isso, como nós estamos falando, no meio político, mas também no meio religioso, né? No meio religioso, isso é triste demais mesmo. Falta muito isso, né? Falta senso crítico. Senso crítico, isso. Eu me baseio por mim mesmo, cara. Eu tenho um pouco de paciência quando eu vou tentar querer julgar alguma pessoa que está em alguma dessas igrejas, né? Por exemplo, uma igreja pentecostal, uma igreja universal da vida, uma igreja neopentecostal da vida, porque eu já estive desse lado também. Eu já fui muito doutrinado. Não li a Bíblia, cara. E assim, eu não posso afirmar, né? Mas eu posso apostar que 90% das pessoas que estão enfiadas nas igrejas em casa não lê Bíblia. Entendeu? Ninguém tem tempo com Deus em casa, né? Ninguém, tipo assim, e principalmente quando a gente ouve os discursos, o que é pregado no domingo nessas igrejas. É pregado que a pessoa vai ser rica, a vitória, a libertação, que ela vai passar no concurso, que ela vai, sabe? Que isso é sinal de ser abençoado para essas pessoas, né? Esse discurso é o que vale, é você passar no concurso, são as vitórias, é uma batalha constante, é você contra eles. É você Exatamente. É você contra quem quer te derrubar. É você contra quem quer. Não tem ninguém querendo te derrubar, amigo. Fica em paz, ninguém tá nem aí pra você. Para de se colocar nesse lugar de alfa ali, né? Tem todo. Eu acho engraçado que eu vou em algumas igrejas pentecostais por aí às vezes, e o pessoal vai lá e fala: não, estão fazendo macumba pra você, estão fazendo não sei o que lá pra você. Eu falo: cara, nunca vi macumbeiro trabalhar tanto. Macumbeiro trabalha pra cada um dos que estão aqui. Tem muito mais evangélico no Brasil do que macumbeiro. Mas os macumbeiros conseguem fazer macumba pra todo mundo. É impressionante. Falta trabalho pros caras, né, mano? Incrível. Eu acho engraçado isso. E até tem um amigo meu que ele é da Umbanda, ele fala assim: cara, a gente nunca fez nenhum trabalho pra ninguém nesses negócios assim, mas é o discurso do inimigo, né? Que criaram um inimigo ali pra, olha, a gente tem que lutar contra eles, porque, cara, isso aí nem é evangelho. Esse é o problema. Nem é evangelho. Cristo teria ministrado a todos eles sem esse discurso. Eu acho engraçado o evangélico também tem medo dessas coisas, né? Porque, pra nossa fé e teologia, essas coisas nem têm influência alguma, então é engraçado. É engraçado, mas... A atenção que dá pra isso, né? É incrível. Exatamente, mano. É incrível. É por isso que eu falo, não lê Bíblia, esse pessoal não tem um mínimo, não tem um básico de Bíblia. Sim, porque não tem. E como você disse, com isso. Como você disse, agora eu vou falar aqui, eu tenho absoluta certeza, até pelo fato que, se você olhar para o último censo do IBGE, eu abriria aqui para mostrar, mas cerca de 60% dos evangélicos brasileiros hoje são de igrejas que eu não considero igrejas saudáveis. Não são de igrejas que eu considero saudáveis. E eu não vou falar assim, eu considero, né, porque senão o pessoal vai pegar mal. Mas assim, que a teologia histórica cristã considera saudável, entende? Não faz sentido, entende? Então, quando olhamos para isso, nitidamente dá para ter certeza que boa parte, se não a grande maioria dos cristãos brasileiros não lê a Bíblia em casa. Isso é triste. E se bobear, nem lê a Bíblia no culto. Se bobear, nem lê a Bíblia no culto. Exatamente. Tem um amigo meu que recentemente ele foi visitar a presbiteriana, eu sou presbiteriano, né? Ele foi visitar a presbiteriana e depois ele veio comentar comigo, ele falou assim: nossa, eu achei muito legal, porque na minha igreja, na hora da pregação, todo mundo lê a Bíblia no início da pregação, fecha a Bíblia e pronto. E aí você vê o pessoal viajando e tudo mais. Aqui não, aqui todo mundo abre a Bíblia e fica com a Bíblia aberta. Eu achei isso interessante. Aí eu parei e pensei, meu Deus do céu, a minha igreja tem bastante membros, sim, mas perto da igreja dele tem milhares de pessoas. A igreja dele tem culto que tem 2.000 pessoas. E aí você vai no culto da igreja dele, o culto da igreja dele fala: irmãos, vocês estão aqui para fazer sucesso. Deus chamou vocês pra terra para fazer sucesso. Esse Deus odeia Paulo. Esse Deus odeia Pedro. Esse Deus odeia Jó, então não faz sentido essas coisas. É engraçado. É incrível, né? É uma desconexão, né? É uma desconexão. Nossa, muito grande. E é por isso que eu falo, cara, eu acho que o caminho, a cada vez mais que a gente percebe, e eu escuto muito. Lembrei o que eu ia falar lá atrás. Eu tava falando de Ed René, né? Eu costumo dizer que o Ed René é meu herege favorito.
Ah, pode crer. Ele é meu herege favorito. É o herege, assim, favorito... que eu sei que é herege, eu afirmo que ele é herege, mas é o que eu mais escuto. Sim, sim. O meu herege favorito é o herege que mexe com muita gente quando eu falo que ele é herege. É o C.S. Lewis. C.S. Lewis é meu herege favorito. Todo mundo, eu falo assim que quem bate no Ed René e lê C.S. Lewis tá sendo hipócrita. Porque não tem. Pra mim, o que ele fala, muitas das posturas dele fogem muito do cristianismo e que Deus tem a piedade dele, porque já morreu, né? Pra ele ter ido pro céu. Porque senão... ele era ateu, né? Ele se converteu. Ele se converteu. Tolkien, né? Tolkien. Auxiliou na conversão dele, mas muitas das posições que ele tinha não fazem sentido biblicamente falando, e muitas delas são anticristãs. Fogem muito do cristianismo. Então, pra mim, ele é o meu herege favorito. Legal conhecer o seu. Mas olha, o Ed René, eu já fui em uma ministração dele há muito tempo atrás, em São Paulo, e assim, foi uma das melhores ministrações que eu já ouvi. Foi uma das melhores. Ele é muito inteligente, velho. Inteligentíssimo. Infelizmente, caminha pra caminhos complicados, mas ele é inteligentíssimo. Porque assim, cara, eu entendo a abordagem dele, é porque ele é um cara esquerdista, né? A igreja principal ali da igreja dele, eu escuto muito o filho dele também, o Vitor Kivitz, né, o rapper, e isso tá muito influente na teologia dele, né? Por exemplo, eu me considero um cara mais à esquerda também do que à direita. Eu acho que sempre esquerda eu sou. Mas eu não deixo isso influenciar na minha teologia, sabe? Tipo, óbvio, vai acabar influenciando porque sou eu que tô pregando. Então vai acabar influenciando, mas eu não deixo isso influenciar totalmente. Não é o fio condutor da minha leitura bíblica, sabe? Sim. Não é tanto que tem várias percepções teológicas que vão diametralmente contra as minhas visões políticas. Então, o que vence nesse debate? A minha convicção teológica, com certeza. Exatamente. Porque eu sou cristão. Antes de qualquer outra coisa, eu sou cristão. Antes de qualquer outra coisa. Eu falo isso pra galera, né? Pros meus amigos que falam. Quando fala que, fulano é crente, fulano é isso, aquilo, outro, pá. E aí, quando você vê a vida da pessoa, né? É o que diz a música do Vitor Kivitz, né? O filho do René. É que se pergunta pro sujeito e ele é a paz do Senhor. Aí se caminha com o sujeito, mas não enxerga o Senhor. Então é isso. Legal, boa. É muito... Como parecer é mais importante do que ser, sabe? As pessoas se parecem muito com crente. As pessoas se parecem muito com cristão. Né? As pessoas, eu não bebo, eu vou pra igreja todo domingo, eu não falo palavrão, pronto, eu sou crente. Aí você caminha com o cara, mano, você conhece um pouquinho mais o cara cobiça a mulher do próximo, né? O cara é infiel à esposa, o cara trata mal a esposa, que é o que mais tem que tratar bem, pô. Exatamente. Como a esposa. Então, olha o peso dessa palavra, mano. Olha o peso disso. E o cara trata mal a esposa, trata mal os filhos, não honra a mãe, não honra o pai, que é pilar, é basilar isso. É básico do básico da vida cristã. O cara não ora antes de dormir, não ora quando levanta. O cara não fala de Jesus, o cara fala de tudo. Tudo ele fala de política, ele fala de futebol, mas não sai Jesus da boca do cara, sabe? O cara não sabe um texto bíblico, o cara não sabe, e tá lá, vivendo a vida dele de crente, assim. E eu que tô aqui, gravando um podcast com meu amigo Fabrício, cheio de Jesus, mano. Cheio de Cristo na minha vida, né? E sabe o que é engraçado? Você acabou de escrever o quê? 80% da população brasileira é cristã, né? Hoje em dia. Porque... Cara, tem uma frase, eu não vou lembrar do autor aqui agora, mas que ele diz assim, que você pode nascer na igreja, crescer na igreja, se casar na igreja, viver todos os seus dias dentro da igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e mesmo assim acordar no inferno. Porque você confundiu servir a Cristo com servir a igreja. Você confundiu o evangelho com se parecer evangelho. E isso tá totalmente errado. Isso é uma viagem. E infelizmente, tudo que você falou é real. Aí a pessoa vai olhar pra você e falar assim, nossa, mas ele foi lá no pagode. Ah, não, mas ele foi lá não sei o quê. Esse homem não é cristão. Não tem Deus nele. Sendo que às vezes tem muito mais Deus em você do que o pastor que tá ministrando na igreja dele todo mundo. Claro. Isso é engraçado. Mas é terrível. Terrível, péssimo, na verdade. É terrível, mano. É terrível. E é complicado também, porque a gente vê que isso... Eu tenho muitos amigos, né? Cristãos, amigos que são... o William, por exemplo, vou citar um. O William é meu amigo que... Ele é da igreja quadrangular, ele é músico lá, ele é líder de jovem. E ele é um cara que sempre me consultava, assim, pra coisas, pra perguntas teológicas, me consultava quando ia tomar alguma decisão. Quando ele recebeu o convite pra ser líder de jovem da igreja dele, ele veio falar comigo. Perguntar o que eu achava, se ele deveria aceitar ou não. Então, pra você ver, cara, que é ser cristão de fato, que é ter uma vida influente na vida de outra pessoa. Ele podia perguntar pra qualquer outra pessoa.
né? Eu podia perguntar pros irmãos da igreja dele. Isso que eu falo agora. Pra pastora, né? Que é pastora lá, não é pastor. Podia perguntar pra pastora. Não, ele perguntou pro amigo dele, que é um cara que ele confia e é um cara que ele sabe que não vai falar baboseira pra ele, sabe? Um cara que não vai falar merda pra ele. Legal. E ele me ouviu e eu fiquei muito feliz, a gente orou junto, a gente se abraçou junto, e é um cara que a gente pensa muito diferente teologicamente, mas a gente tem algo acima disso. É maior que isso, que é a amizade, né? Sim. Que isso realmente não tem como pagar, né? É como Paulo e Silas, né? A amizade de João e Pedro, é a amizade de Jesus com discípulos, né? Discípulos, a amizade. Então, essa relação de amizade que é construída, ela vence qualquer outra coisa. E é isso que é legal também, porque a comunidade cristã, a igreja local deveria ser construída assim. Não deveria ser construída em base nas hierarquias. Não deveria ser construída na base da pirâmide, sabe? Eu sei que você é presbiteriano, é até uma crítica a isso, mas não deveria ser assim, né? Deveria ser construída na base do todo mundo pode sentar à mesa, todo mundo pode... Eu não estou dizendo que nas igrejas que tem esse estilo as pessoas não podem sentar à mesa, mas é um pouco... Antes disso tem umas regras a serem cumpridas, né? Tem um excesso de preciosismo, digamos assim, para poder encaixar as pessoas nos seus devidos lugares, para poder... E eu acho que isso também faz parte da burocracia, né? Exatamente. Quando vai crescendo as coisas, quando vai crescendo em números, né, de pessoas, faz-se necessário ter uma ordem, né, uma organização. Eu tive um professor de literatura no ensino médio, ele falou que a frase que tem na bandeira do Brasil é uma frase muito errada, né? Ordem e progresso. Porque não tem como ter progresso tendo ordem, né? Todo progresso parte de uma desordem, exatamente. Né? Ele precisa de uma bagunça, né? Ele precisa de uma bagunça, exatamente. Esse é um pensamento legal, hein? Nunca tinha pensado nisso aí, não. Vou até anotar essa frase. Cara, isso foi no ensino médio, eu lembro até hoje, pra tu ver. Eu tô com quase 30 anos, eu lembro dessa frase. Olha só, essa aí foi boa. Essa aí foi boa demais mesmo. Mas então, como você até tocou no assunto aí, eu falo assim que você pode ser de uma denominação e discordar dela. Claro. É importante isso. Isso é senso crítico. Se você concorda com tudo, tem alguma coisa de errado. Você pode discordar de um ponto aqui, um ponto ali. Eu tenho muitos amigos, até que são amigos católicos e por aí vai, que eles discordam absurdamente de muita coisa. Mas eles falam, não, mas eu tô ali. É onde eu me encontro mais com Deus, então eu vou permanecer. E tudo bem. Se vai seguir assim com Deus, tá tudo certo. O importante é ser verdadeiramente cristão, né? Sim. Agora, o problema é quando você concorda com tudo ali daquele jeito, mas a sua vida não condiz com o real cristianismo. Aí tá o problema. Verdade. Fabrício, mano, vamos falar de São Paulo Futebol Clube, aproveitar o momento que a gente aproveitar o período, né? A gente tá gravando isso, pra datar esse episódio, a gente tá gravando isso no dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira 13. O episódio tá indo ao ar só em março, né? Mas São Paulo, nesse recorte, é legal falar isso, né? Porque o nosso time é um pouco imprevisível, né? Pode ser que quando esse episódio tá indo ao ar, o São Paulo, sei lá, perdeu 7 seguidas, Deus me livre, tá repreendido. Não, meu Deus do céu. Não. Chama todos os santos, todos os orixás aí. Não, isso não pode acontecer, não. Mas a gente tá com... Cara, engraçado, né? A gente começou... Eu fui um cara que falei no início do ano que São Paulo ia cair esse ano, mano. Ou ia lutar pra não cair. Crise institucional, tudo que aconteceu. O Casares, né? Um presidente, assim, horrível, como o próprio Barolo diz, né, o pior presidente da história de São Paulo, eu concordo, o cara que fez do São Paulo um esquema de lavagem de dinheiro, assim, nossa, gigante, supostamente, né, ainda não foi provado, mas supostamente, vamos colocar aqui o supostamente, mas aí, cara, aconteceu o que aconteceu, mas antes de a gente falar do momento atual do São Paulo, eu queria que você contasse como que você virou São Paulino. Influência da família, como é que foi isso? Então, isso é muito engraçado, né, meu pai, ele é um flamenguista roxo. Assim, desde pequenininho ele sempre comprou coisa do Flamengo pra mim. Eu tinha o urubu do Flamengo, camisa do Flamengo. Tem as minhas fotos de infância, todas são com alguma coisa do Flamengo. Tudo ele queria mesmo, hein? Ele queria de todo jeito. Só que, como meu pai trabalhava e a casa onde a gente morava, a minha avó morava na frente, os meus tios era tudo, na época tinha tudo 13, 14 anos, né? E todos eles eram São Paulinos. Aí eles iam jogar bola, me chamava e
acabava me influenciando ali. Eles começaram a colocar na cabeça, não é Flamengo não, é São Paulo, e não sei o que, não sei o que. Aí nessa época, que era 2006, 2007, 2008, ali, auge do São Paulo nesse período, né? 3 brasileiros consecutivos. E nossa, influenciou o garoto de uma forma. Ah lá, viu só, São Paulo é o time que ganha, que vence, não sei o que lá. E foi, aí eu virei São Paulino roxo. Hoje, até o pessoal da igreja, o pessoal fala assim, nossa, mas não, o pessoal da igreja mais legalista, né? Nossa, mas não pode isso, Fabrício, que isso? Mas eu sou São Paulino roxo hoje em dia. E foi assim que eu virei São Paulino. Fui influência dos meus tios. Eles não são tão São Paulinos quanto eu sou hoje. Aí acabou que eu tenho um menino, né? Eu tenho de 5 anos, hoje eu também influenciei ele. A mãe dele é corintiana. Ela tenta influenciar ele, mas ele não. Eu sou São Paulo, que nem meu pai. Não, eu sou São Paulo. Aí eu tive um sucesso onde meu pai não teve. Então. Já aproveitei pra não cometer os meus excessos. E assim, é engraçado que quando eu levo meu filho pra casa do meu pai fica lá colocando na cabeça dele, não, olha lá o Flamengo que tá ganhando. Aí eu pego o jogo antigo do São Paulo, mostro pra ele e falo assim, olha lá o São Paulo aqui, ó. Mas esse ano acredito que vai mudar. Ai. Da hora, vai, cara. O quanto que você é São Paulino, Fabrício? Assim, o São Paulo muda o teu humor? Ou não é tanto assim, não é esse nível? Olha, eu vou te falar uma coisa. Não sei se mudaria, mas... Cara, eu sou aquele cara que o São Paulo tá acontecendo alguma coisa ali, eu fico preocupado, já falo assim, nossa, cara, esse cara tem que começar, daí eu começo a pensar o que eu faria no caso, eu já pensei em mim como presidente de São Paulo várias vezes, eu pensei, não, eu faria isso aqui pra mudar tal coisa, porque tá complicado, eu me preocupo com o São Paulo, não chega a mudar, assim, o humor de facto, mas eu fico preocupado, e ultimamente eu tava muito preocupado. Eu tava também, mano, todo dia eu abria no Instagram as notícias pra ver o que tinha rolado. Sempre, eu tenho o aplicativo de São Paulo, sabe, que o SPE Play lá, alguma coisa assim? SPFC Play. Isso, exatamente. Aí sempre eu abria lá o aplicativo e olhava lá, não, vamos ver qual que é as últimas notícias agora, vamos ver o que tá mudando aí pra ver se dá uma salvada no time. Porque assim, esse ano, quando o ano começou, até falei, esse ano o São Paulo cai no Paulista pelo menos. No Paulista São Paulo vai cair. Tinha certeza, convicção. Aquela baboseira que o pessoal fala, São Paulo ter caído no Paulista lá atrás, que não caiu, não faz sentido. Não faz sentido um time cair e no outro ano ser campeão. Não faz sentido isso aí pra mim, não. Cair no torneio que não tinha rebaixamento. Como é que não tinha rebaixamento? Não faz sentido, não tinha. Então, mas eu falava já pro pessoal aqui, né? Falava, São Paulo não caiu lá atrás. Mas esse ano, pode ter certeza que vai cair no Paulista assim. Mas, graças a Deus, e eu vou agradecer a Deus aqui nisso, São Paulo conseguiu aí se sair bem e tá fora da zona. Agora vamos brigar aí, né? Quem sabe esse ano a gente consegue levar o Paulista. Quem sabe, né? Vamos orar bastante pra isso, né? Só em ter saído o presidente, ver o Rafinha, saiu, assim, a nata de gente que não deveria estar lá. Sim. Já deu um suspiro. Outro time, cara. Parece que é outro time. Parece que fundaram outro São Paulo, mano. Pra você ver. Você viu? Você assistiu o jogo contra o Grêmio? Assisti. Que jogaço. São Paulo, é claro, várias chances que nós tivemos ali, a gente tem que melhorar a finalização. Ela pode ter sido em 5, fácil, 5, 6. Sim, exatamente. Isso não só contra o Grêmio, contra os Santos também. Vamos lá, são 2 times que estão num período aí um pouco complicado, mas assim, São Paulo tá indo bem. Pela jogada, eu digo que o São Paulo vai conseguir dar uma respirada esse ano. Com certeza. E começar a ir bem. Quem sabe a gente consegue disputar de verdade. Esse trio de ataque bem, sem ninguém lesionado, Lucas, Luciano e Caleri, e agora tá vindo o Cauli do Bahia, né, parece emprestado. Esse meio de campo também bem, ninguém se lesionando. Cara, o time titular de São Paulo, ele não deixa a desejar a muitos não, do Brasileirão, sinceramente mesmo. E aí vai vir André Silva, vai vir o como é que é o nome do menino? Ryan, né? Ryan. Não, é Ryan. Não, peraí, é o Ryan? É o Rian, Rian, né? Isso. Rian Francisco, Rian Francisco. É porque é com Y. É com Y, mas eu tô o Rian Francisco voltando, que é um cara também da base que impressionou. Eu acho que a gente tem a gente vai jogar a Sul-Americana esse ano, né? Então a gente tem Paulista, Brasileiro e Sul-Americano. Olhando o quadro da Sul-Americana, tá até abrir aqui no computador, eu acho que dá pra brigar. Pra brigar dá. Assim, é que eu gosto de ser pé no chão.
Gosto do pé no chão. Eu também. Mas dá pra brigar sim. O São Paulo continuando nessa pegada, é que o São Paulo é assim. São Paulo tá numa pegada alta ali, aí daqui a pouco começa a diminuir o nível, começa a descer. Aí fica chato, não fica legal. Mas eu acredito que esse ano, com essa mudança na diretoria e com essa pegada que o São Paulo tá de início, vai dar bom, vai dar certo. E eu agradeço muito a um jogo, porque eu acho que isso mudou no jogo contra o Flamengo. Quando a gente ganhou do Flamengo ali, rapaz, deu um up. Soube jogar também contra o Flamengo, exatamente. Né? Foi pra cima no... Exato. Isso foi... O Luciano é o pai do Flamengo, né? Já tem que... Luciano é o pai do Flamengo. A paternidade já tá reconhecida, já tem que... Só não cartório e autenticar. Realmente, não tem jeito. O Luciano, quando entra em campo com o Flamengo, já é uma certeza. Vai ter gol, não tem jeito. Isso legal. Falando em Luciano, Fabrício, eu queria saber a sua opinião como São Paulino. Ele é ídolo ou não é pra você, meu amigo? Pra mim, ele é muito ídolo. Não tem o que fazer, velho. Tem o que fazer. As pessoas costumam ficar falando assim, principalmente os mais velhos, né? E olha que meu pai viu Raí, viu Careca, viu Milha, e meu pai considera o Luciano ídolo. Então, não é algo exclusivamente de quem é mais velho, não, de quem é mais antigo, não. Mas, enfim, tem uma galera que, até mais nova também, que fala, como pode? Raí, Rogério Ceni ídolo, Luciano C. Pô, mas você tem que pegar contexto, né, mano? Tudo é contexto, futebol é contexto. Exatamente. O Luciano, ele é um dos 20 maiores artilheiros de São Paulo nessas vacas magras. Nesse período complicado que nós estamos. Exato. Por conta disso, eu falo assim, o Luciano salvou muito São Paulo, muito jogo aí. Então, assim, não tem como. O Luciano é, sim, um ídolo pra gente, porque... Que nem, o pessoal cita muitos ídolos do passado, mas que pegaram o São Paulo numa época que o time inteiro tava ali jogando. O Luciano já teve jogo que ele jogou sozinho. Entende? Exato. Porque o São Paulo foi bem. Então, assim, eu considero o Luciano ídolo hoje, sim. O próximo filho vai chamar Luciano, brincadeira. Mas eu considero o Luciano o ídolo, sim. De ter Caleri e Lucas era ele, mano. Exatamente. Atualmente, assim, eu vou falar São Paulo com esse trio. Tá indo muito bem, mas o Luciano, eu acho que não dá pra tirar. Eu acho que se colocar só Lucas e Caleri, como já teve jogo que aconteceu, não dá esse vou falar aqui no jovem de hoje em dia, falar, o que ele mete, né, de verdade, né, mas agora com o Luciano, a jogada que teve, foi o primeiro ou foi o segundo gol contra o Grêmio? Foi no segundo gol, isso, o primeiro foi no segundo gol, aquela jogada dos três em conjunto foi extraordinária. Foi extraordinária. Que leitura. Foi lindo aquilo ali. Começando com o desarme, né, do Lucas Ramon lá atrás. Exatamente, lá atrás. Exatamente. Então, assim, São Paulo hoje, com o Luciano, com o Lucas e o Caleri bem, eu acho que vai dar uma mudada e o time vai conseguir, pelo menos, brigar melhor do que no ano passado. E olha que ano passado, apesar de ter sido um ano ruim pro São Paulo, foi um ano que o São Paulo, cara, ficamos o quê? Ficamos em 8º. Sim. Então, pô, tá bom ainda. Dos paulistas, depois, dos paulistas, dos 4 grandes aqui de São Paulo, geralmente aqui a gente costuma sempre fazer assim, foi o Palmeiras ali, né, assim, segundo, e São Paulo, o próximo, né, já da lista. Corinthians e Santos lá embaixo, então foi muito bom ainda. Ano difícil, mas que o São Paulo sempre entregou. Que nem eu tava vendo uma postagem esses dias atrás, tava até conversando com os amigos meus aqui. O São Paulo, a pior temporada do São Paulo, pior temporada não, né, pior ano do São Paulo no Brasileirão, ficou em 13º. Sim. Então, assim, cara, é um time que não tem jeito. Eu vi o melhor do Brasil é o São Paulo. No Instagram, de um cara falando, pegando os 12 grandes e colocando os piores anos dos times, né? E o São Paulo não tinha passado, eu acho que era 13º, a pior colocação. É isso que você tá falando, cara, a grandeza de um time que não tem nem 100 anos ainda, né? Tem nem 100 anos. Vale sempre ressaltar isso. Depois que a gente viu ano passado o Corinthians numa crise institucional muito grande e conseguiu ganhar 2 títulos, cara. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Exatamente. A gente segue também, mano. A gente tem um time, porra, muito, muito bom. Fabrício, mano, é isso, cara. Muito obrigado por ter colado aqui durante esse tempo. Foi um prazer enorme te conhecer. Gostei muito da sua vibe, gostei muito do seu jeito de ser.
um cara que esbanja alegria no falar, né? Muito legal isso. Opa. E eu queria que, eu gosto de brincar, né, que o final do programa é sempre o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, pode falar aquilo que eu talvez não perguntei, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? Um bate-papo, então com todo bate-papo a conversa vai para onde tem que ir. Vai fluindo, exatamente. Vai fluindo. E esse momento é todo seu, e mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite e fica à vontade. Então, falar pro pessoal aí que, primeiramente, agradecer, Jonathan, por esse momento. Acho que foi muito legal, um bate-papo show de bola mesmo. Pessoal, e segue o podcast aí, segue o Jonathan nas redes sociais, deixar isso pra todos os meus seguidores lá na página. Deixar aqui, eu vou fazer um merchan, né, da página aqui. Pode ficar à vontade. A página Teologicamente Falando, né? @teologicamente.falando. Vai lá no Instagram. A gente tem uma teologia saudável ali, apresentando Cristo de uma forma coerente, né? Digamos assim. Não que minha teologia seja perfeita, né? Não que a teologia da sua igreja, das igrejas que tem por aí fora, seja imperfeita, mas eu faço de tudo para apresentar uma teologia bem embasada, bem ali escrita, e em breve estaremos migrando aí um pouco para o YouTube também, né? Então a próxima grande guinada aí, né? Então segue lá que tem sempre novidade. Então, muito obrigado mais uma vez, e é isso. Tamo junto, meu amigo. Até a próxima.